Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, eu quero falar aqui hoje um assunto bem complicado e eu nunca vi ninguém falar sobre esse assunto da maneira que eu vou falar aqui, ok? Eu vou falar sobre Yeshua ser o Mashiach. Já a princípio, eu quero deixar bem claro que, para mim, Yeshua, Jesus, Jesus, Yeshua, ele é o Mashiach, ele é o Messias profetizado na Torá, ok? Só que tem alguns pontos aqui que eu quero falar, ok? Porque quando a gente fala de Yeshua, ser o Mashiach, se fala muito da divindade de Yeshua, ok? E pouco se fala, irmãos, sobre a possibilidade de Yeshua ser filho de José com Maria, ok? Eu estudei, tá, com alguns professores, com alguns rabinos, tá? Estudei com o rabino Marlon Trócoli, com o Shali Inácio, e foi aonde eu conheci essa linha de pensamento, ok? E, irmãos, tem muita coerência, tá? Yeshua pode ser, sim, filho de José com Maria, irmãos. Filho biológico de José com Maria. Irmãos, eu venho estudando, procurando entender cada vez mais as Escrituras, ok? E eu vou falar para os irmãos, o que é mais importante, irmãos, é nós reconhecermos Yeshua como Mashiach, irmãos. A porta pela qual Yeshua veio, Jesus veio, sinceramente, não é importante, irmãos. O importante é que ele veio, é que é ele. Por que eu estou falando isso? Yeshua nasceu de uma virgem? Sim, é o que todo mundo fala. E se ele não nasceu? E se ele for filho de José com Maria? Independente disso, ele ser o Messias. É isso que importa. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque no outro vídeo a gente falou sobre a debandada de cristãos evangélicos, pastores, né, para o catolicismo. Quando eu comecei a estudar as escrituras dentro do contexto judaico, teve gente que chegou para mim e falou assim, tu vai negar Yeshua, é só uma questão de tempo. Hoje eu entendo por que a pessoa falou isso. Na época a gente conversou, né? Alguns comentaram, falaram alguma coisa, toma cuidado, tal, enfim. Porque é quase impossível a gente estudar as escrituras dentro do contexto judaico e tu não ir para o judaísmo ortodoxo. Eu estudo, eu vejo vídeos de vários rabinos ortodoxos, Rabino Roni, Rabino Eliyahu, eu gosto das parashut do Rabino Daniel Faú, o Rabino Dudu, né, acho que quase todo estudante da Bíblia vê os estudos cabalísticos do Rabino Dudu. Enfim, irmãos, eles não creem em Yeshua, mas a gente vê Yeshua nos estudos dele. Eu comprei esse livro aqui, ó, é um livro ortodoxo, raro, né? Eu fiz alguns vídeos sobre ele, Os Dias de Mashiach. Primeira vez que eu vi esse livro aqui foi com o irmão Sebastião, entendeu? Enfim, é um livro ortodoxo, mas eu vejo Yeshua aqui. Mas enfim, irmãos, é aqui que eu quero chegar. Deixa eu ler aqui um versículo, alguns versículos. Vamos ler Mateus 11. Mateus 11 diz assim, e aconteceu que acabando Jesus de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Yeshua, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe, olha só, és tu, olha só que importante isso aqui, irmãos. Todo mundo conhece essa passagem, mas presta atenção nesse detalhe. A dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondeu e disse-lhe,
ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Aí Yeshua começa, né? Os cegos vêm, os coxos andam, tal. É o que estava profetizado ali, muitas vezes até de forma ali codificada na Torá. E Yeshua é o Mashiach. Né? A resposta de Yeshua foi fantástica. Né? Então, Yeshua é o Mashiach. Agora, um negócio interessante é que João Batista não perguntou assim: és tu o filho da virgem que havia de vir? Irmãos, eu estava analisando as escrituras esses dias, a ideia de reencarnação existia aqui nos tempos de Yeshua, e a gente vê ele falando sobre isso. Quem vocês dizem que eu sou? Teve alguém que falou, você é Elias. Olha só, como que Yeshua podia ser Elias? Né? Porque a ideia de reencarnação existia na época. Então alguém pode ter falado que Yeshua era o Elias, alguém tinha isso na mente. Né? E Yeshua deixa claro, não, João Batista é o Elias, mas não Elias reencarnado. É Elias porque tinha ali a mesma unção. Né? Enfim, agora, essa ideia, irmãos, quem leu a Brit Hadashah todinha, não vai ver essa preocupação de virgem nasceu de virgem, nasceu... Jesus, o senhor nasceu de uma virgem? Ninguém fala isso. Vê que interessante, preste atenção, irmãos. Já chamaram Yeshua de Elias, ok? Provavelmente se referindo à reencarnação, mas nunca ninguém indagou isso, irmãos. Então, irmãos, se você crê que Yeshua veio por essa porta sobrenatural, show de bola. Se você crê que Yeshua é filho de José com Maria, porém crê que ele é o Mashiach, irmãos, é isso que importa. O que importa, é aqui que eu quero chegar, irmãos, é nós não negarmos Yeshua. Eu estou aqui, irmão, rodeado de livros ortodoxos, já falaram para mim, tu vai negar Yeshua. Já tem, acho que uns 10 anos que eu estou estudando aqui dentro do contexto judaico. Eu vejo vários vídeos de rabino, né, provando que Yeshua não é o Mashiach, não tem como, irmãos. E é incrível que qualquer livro aqui que eu pego dentro do judaísmo, esse mesmo aqui, tá? Esse mesmo aqui que eu mostrei, eu vejo Yeshua, ok? Ó, Associação Israelita de Beneficência Bet Shabbat do Brasil, ok? É um livro extremamente judaico, irmão. Judaísmo raiz isso aqui, ok? E eu vejo Yeshua aqui, irmãos. Então, para mim, o que importa é Yeshua é o Mashiach, ok? Ele veio a primeira vez como Ben Yosef e voltará, né, como Ben Davi, virá para reinar, irmãos, ok? Muitos, infelizmente, que estão dentro do judaísmo messiânico, quando começa a estudar a ortodoxia, deixam de crer no Mashiach. A primeira coisa que eles falam, irmãos, Almar não é o que está escrito no texto. Né? Mas a Bíblia não diz que ele ia nascer de uma virgem, não. O que está escrito lá é que ele nasceria de uma jovem. Primeira coisa. É a primeira. Por isso que eu estou falando isso, irmãos. A primeira coisa, né, que eles rebatem é que Yeshua não nasceu de uma virgem, porque o texto não diz virgem, diz jovem. Okay? Aí vem as outras coisas. Né? O Mashiach ia reinar. Ele reinou? Não. Yeshua não foi rei. O Mashiach ia trazer paz. Ele trouxe paz? Não. Ele trouxe um monte de guerra. É isso que eles falam. Pode pegar aí qualquer estudo aí, digita aí no Google, né? Vamos provar que Yeshua não é o Mashiach. É isso que eles vão falar e mais algumas coisas lá. Diz que ele profanou o Shabat. Incrível, irmãos. Só que, vamos lá, também é outro ponto importante. Ainda bem que eu lembrei isso aqui. Eu não anotei nada, irmãos, para gravar esse vídeo. Ficou esses dias essas coisas na minha cabeça e eu vi também um vídeo hoje cedo de uma pessoa também que já se declarou, né, sem crer, mas em Yeshua, por causa disso que eu estou falando, é incrível. Então é isso, irmãos. Tem que tomar cuidado, porque
se a pessoa não tiver estrutura, irmãos, o judaísmo ortodoxo, ele vem com essas linhas de pensamento, né? Deixam de lado totalmente o livro de Daniel. Daniel, dentro do judaísmo ortodoxo, não é considerado como profeta, e ele é um livro fundamental para nós entendermos e crermos que Yeshua é o Mashiach. Então é isso, irmãos. Hoje, eu posso dizer, né, eu estou falando aqui com muito cuidado, porque isso é um assunto muito sério, talvez esse seja o vídeo mais sério do canal. Yeshua pode ser sim, irmãos. Passem a pensar nisso e estudar sobre isso. Filho de José com Maria. Ok? Yeshua, para ser o Mashiach, não necessariamente ele precisa ter nascido de uma virgem. Né? Tem um livro muito bom, tem até vídeo dele aqui, o Rabino Raziel, meu, Rocha, acho que o Raziel não é Rabino, acho que é Rocha, o meu professor Raziel. Ele fez um livro, ele escreveu um livro falando sobre isso, entendeu? Mas enfim, irmãos, quando eu ouvi isso pela primeira vez, confesso que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu nunca ouvi isso. Yeshua, né? Jesus ser filho de José com Maria de forma biológica. E hoje, irmãos, isso até engrandece mais Yeshua. Né? É por isso que a gente vê o apóstolo Paulo falando Jesus, homem. Tem vários textos aqui, é porque eu não selecionei nenhum texto aqui, mas os irmãos que estudam a Bíblia, né? Isso aqui é um estudo sério, já está linkando, ok? E Yeshua nunca se colocou como uma divindade. A gente sabe que essa história de um Deus descer, ter filho com humana, isso é mitologia, né, irmãos? Pagã. Então tem muita coisa que a gente tem que ver. Agora, o mais importante, irmãos, é não negarmos Yeshua. Tá? Ah, tá, Yeshua nasceu da Virgem? Beleza, eu creio que ele é uma Mashiach. Não, mas o texto diz que não é virgem, é jovem. Ah, então ele é filho de José com Maria? Não tem problema. Eu creio que ele é uma Mashiach. É isso que importa, irmãos. Ok? Yeshua é um divisor de águas na história. Ok? Embora isso não esteja assim claramente profetizado, né? A gente vê que isso é um fato incrível, muito engraçado que muitos que não creem em Yeshua como Mashiach, eles falam isso, teve vários Mashiach. Sim, Moshe Rabino, Moisés, ele foi o Mashiach, ele foi o Messias da época dele, né? Isaías foi o Messias ali da época dele, Elias foi o Messias da época dele, mas ninguém causou uma divisão de águas como Yeshua, irmãos. Yeshua foi diferente. Né? Eu posso até dizer que teve vários messias, vários homens que fizeram um grande trabalho. Foi o Messias da época dele. Agora, olha só, Yeshua, olha o que ele causou, olha o que Yeshua causa até hoje. Isso é um grande sinal que prova que ele é o Mashiach, né? Aquele que foi realmente profetizado na Torá. O que ele fala, né, para Moisés, né? Que levantaria, né, um homem semelhante a ti, Moisés. Né? Por isso que ele fala, né, que os pais, por isso que Yeshua fala que os pais falaram dele. E, irmãos, Yeshua pode ser sim filho biológico de José com Maria. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, isso me soou estranho, foi ruim, né? Mesmo já fora do cristianismo. Mas tem todo sentido, faz toda a coerência, e isso, irmãos, só engrandece Yeshua. Yeshua, ele era homem, ele veio como um homem, em carne, irmãos. E Yeshua, vou repetir de propósito, ele veio como homem, em carne, ok? Agora, o que mais importa para a gente finalizar esse vídeo, Yeshua, ele é o Mashiach profetizado na Torá, ok? Não existe outro, não vai vir outro. A gente tem até vídeos aqui no canal também falando das duas vindas do Mashiach. A primeira como Ben Yosef, a segunda como Ben Davi. A primeira como cordeiro para morrer, a segunda como, né, leão para reinar. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos.